Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1 diz: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Hoje a gente vai ler a partir desse versículo. A gente está num plano de 12 dias, dos 12 capítulos em Eclesiastes. E ontem a gente falou sobre alegria e hoje a gente vai falar sobre o tempo. Então, antes da gente ler o nosso devocional, a gente vai orar, pedir a presença do Espírito Santo. Pode respirar fundo, suspirar, trazer tua atenção para o momento presente. São 15, 20 minutinhos que a gente fica aqui juntas e depois a gente pensa nas coisas que a gente vai fazer ao longo do dia, né? O pensamento às vezes pode ir embora, você traz ele para o aqui e para o agora, né? Então vamos lá. Senhor meu Deus, Pai querido, obrigada, Pai, por mais esse dia, obrigada por este domingo, por esse sol que já nasceu, pelo canto dos pássaros. Obrigada por termos a oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Deus, reunidos em comunidade, perseverando, buscando mais de Ti. Pedimos que o Senhor nos direcione na leitura de hoje, que o Espírito Santo de Deus esteja aqui presente, toque o nosso coração, sopre o nosso ouvido, que a gente possa sentir, Senhor, a Tua presença, que a gente ouça com atenção e traga esse ensinamento para a nossa vida, né? E que o nosso dia seja abençoado, que a gente possa ser instrumento de bênção na vida das pessoas à nossa volta, que a gente possa compartilhar mais das boas novas, né? Com as pessoas que às vezes ainda não têm essa intimidade com o Senhor, não conhecem a respeito da palavra. Então, que o Senhor nos use para esse propósito maior, para o que o Senhor quer, né? Para a nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Capítulo 3, Tempo. No terceiro capítulo de Eclesiastes, Salomão nos apresenta um dos trechos mais conhecidos e poéticos da Bíblia, onde ele reflete sobre os tempos e as estações da vida. Ele começa afirmando que, para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Salomão enumera diversas atividades e eventos que fazem parte da experiência humana, mostrando que cada uma delas tem seu momento apropriado. Salomão lista 14 pares de opostos, como nascer e morrer, plantar e arrancar o que se plantou, matar e curar, chorar e rir, prantear e dançar, entre outros. Esses contrastes abrangem toda a gama de experiências humanas e demonstram a diversidade de tempos e estações que enfrentamos ao longo da vida. A mensagem central é que a vida é composta de uma série de ciclos e que cada evento tem o seu lugar e propósito no tempo determinado por Deus. Além disso, Salomão reflete sobre a soberania de Deus sobre o tempo. Ele observa que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas, ao mesmo tempo, os seres humanos não conseguem compreender plenamente o trabalho de Deus desde o início até o fim. Isso nos lembra que, embora possamos planejar e nos esforçar, é Deus quem está no controle de todas as coisas. Ele conhece o começo e o fim. E tudo o que acontece tem um propósito no seu plano perfeito. Salomão também fala sobre a importância de aproveitar as dádivas diárias que Deus nos dá. E esse eu acho que é um ponto assim, imprescindível na nossa vida. É um ponto assim muito importante porque imagina, a gente faz coisas todos os dias diariamente. Se a gente não aproveita, né, esses momentos diários, né, que Deus nos dá. Então, às vezes o caminho para o trabalho que a gente faz, ver o nascer do sol, contemplar ali, né, a beleza da natureza,
Às vezes o caminho que você está passando caminhando, os pequenos detalhes do dia a dia, né? Então ele nos encoraja a encontrar alegria no trabalho e nas pequenas coisas da vida, reconhecendo que essas são bênçãos de Deus. Esse capítulo nos chama a viver com sabedoria, aceitando que há um tempo para tudo e confiando na soberania de Deus. Versículo-chave é Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião e um tempo, para cada propósito debaixo do céu. A palavra tempo no hebraico é iet, acho que é assim que se fala, que significa uma ocasião, um tempo designado a um período. Salomão usa esta palavra para enfatizar que cada evento e atividade na vida tem seu momento determinado por Deus. A exegese de Iete nos lembra que nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele tem um plano e um propósito para cada estação que enfrentamos. E aí ele traz aqui 3 aplicações para a nossa vida, né? Como que a gente pode pegar, né, esse ensinamento a respeito do tempo e trazer para a nossa vida. A primeira aplicação, o primeiro ensinamento é: aceite os ciclos da vida. Reflita sobre as diferentes temporadas que você enfrenta. Aprenda a aceitar os altos e baixos, confiando que Deus tem um propósito para cada momento. Viva o presente, aproveite o momento presente e encontre alegria nas pequenas coisas. Reconheça que cada dia é uma dádiva de Deus e viva com gratidão. Então, aceitar os ciclos da nossa vida, né? Aprender a aceitar os altos e baixos. Segundo, viva no presente, aproveitar o momento presente e encontrar alegria nas pequenas coisas, né? Reconhecer que cada dia é uma dádiva de Deus e viver com gratidão. E terceiro, confiar na soberania de Deus, né? Lembrando que Deus está no controle das coisas. Hoje, a cada 10 pessoas no mercado de trabalho, 9 sofrem por ansiedade. Das pessoas que eu conheço, acredito que 90% consomem algum tipo de medicação para controle da ansiedade, né? E eu vejo o quanto essa rotina diária de oração, olha esses 3 pontos aqui, para quem trabalha ali, né, sua questão emocional, doenças emocionais, aceitar os ciclos da vida, aprender que a gente tem altos e baixos, viver no momento presente sem se preocupar com o que passou nem com o que vai acontecer, reconhecendo, né, que cada dia é uma dádiva de Deus, acordar, tá aqui agora, é um presente de Deus na nossa vida, né, e agradecer por isso e confiar. Por que às vezes as pessoas são ansiosas? Porque elas querem ter o controle a respeito das coisas, o controle do resultado, o controle se vai dar certo. E aí a gente precisa lembrar que quem tá no controle é Deus, né? Que a gente precisa confiar que Ele conhece o começo e o fim de tudo. E aí tudo tá dentro do plano dele. Então assim, se a gente ora, entrega a nossa vida, faz as coisas corretas, não tem do que temer. Agora, se tudo que ele nos dá o livre-arbítrio, né? Não adianta confiar no Senhor fazendo as coisas erradas e não sendo obediente. A gente vai colher coisas ruins, aí eu preciso me preocupar. Mas se você está seguindo o caminho do Senhor, você está obedecendo, você está buscando Ele diariamente, não tem do que temer, né? Aproveite a vida, ela é tão passageira. Eu vou fazer 38 anos esse ano, né? Eu tava falando com a Bisa, ela vai fazer 85. Como o tempo passa rápido, sabe? Às vezes a gente perde tempo se preocupando com coisas que nem vão acontecer, né? Tem um livro que também fala que, se eu não me engano, 84% dos problemas que a gente pensa nem chegam a acontecer. Então que a gente possa desfrutar, né? E se eu tenho medo do futuro, de questão financeira, então eu traço um plano para que eu poupe parte para o meu futuro. Aí eu não me preocupo mais com isso. Se eu tenho medo para imprevisto, eu vou traçar um plano para que eu poupe para uma reserva. E aí, se ainda não tô lá, mas eu tô fazendo o meu máximo para isso, não tem por que eu me preocupar, porque não tem nada mais que tá no seu controle, né? Então agora a gente vai orar. Pai nosso, agradecemos, Senhor, pelo tempo e pelas estações que o Senhor designa para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a aceitar, a entender que cada momento tem um propósito no teu plano, Deus. Que a gente possa viver com gratidão e encontrar alegria nas bênçãos diárias que o Senhor nos dá.
Ensina-nos a confiar na tua soberania e a descansar na certeza de que todas as coisas estão sob o teu controle. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. E agora a gente vai conversar com o Senhor, orar, agradecer, né? A gente já agradeceu no começo, mas a gente agradece agora de novo. Convide o Senhor para estar com a gente agora, né? Neste momento. Vamos lá. Em Romanos, capítulo 11, versículo 36, estou já aqui pegando meu caderno e minha caneta para já escrever meus motivos de gratidão. Romanos, capítulo 11, versículo 36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém, amém, amém. Que dons você recebeu? Né? Quais são os seus talentos? O que você pensa? Caramba, eu não venderia isso por nada. Quais características que você tem? Determinação, perseverança, inteligência, sabedoria. As pessoas Quais são suas características, né? Quais os dons que Deus te deu? Para que você possa agradecer. Então agora é um momento de agradecimento. Você pode agradecer pelos seus talentos, você pode agradecer pela sua vida, pela vida da sua família, pelo que você quiser. Vou dar um minutinho agora, vou colocar aqui no meu caderninho meus motivos de gratidão. E você pode fazer o mesmo agora. Senhor, colocamos diante de Ti todos os nossos motivos de gratidão, pelas nossas características, talentos, pela nossa saúde por este dia. Senhor, também queremos Te pedir perdão, Deus, se no dia de ontem, que foi sábado, se fizemos algo que não Te agradou, se a gente às vezes não teve paciência, se a gente às vezes teve pensamentos ruins, que o Senhor perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nós, que a gente possa perdoar todos aqueles que nos ofenderam. Que o Senhor nos proteja de todo mal, nos livre de todas as tentações, Senhor. Pai, também queremos orar, intercedendo pela vida do outro. Agora é o momento da gente colocar uma intenção para os nossos, então para nossa família, amigos, comunidade. Eu vou ficar em silêncio e cada uma aqui pode fazer a sua oração de intercessão pela vida do outro. Vamos fazer isso agora. Colocamos diante de Ti, Pai, todos os nossos pedidos de intercessão. Sabemos que o Senhor é um Deus de milagre. Sabemos que o Senhor renova, transforma. Então que você possa visitar, né, toda a nossa família. Que o Senhor proteja os nossos filhos. Que o Senhor cuide de cada um. Traga cura emocional, espiritual, cura física, Pai. Acreditamos na sua mão poderosa e milagrosa sobre cada um deles, Deus. Também queremos orar por nós. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz: Lancem sobre ele
toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Lance sobre Ele toda a ansiedade. O que está no seu coração hoje, né? Passe algum tempo agora conversando com Ele, falando das suas preocupações, o que você tem para essa próxima semana. Já estamos aí no mês de abril, 4º mês do ano, né? É bom a gente refletir sobre esse trimestre que passou, sobre quais são os nossos objetivos, alinhar os nossos desejos com os desejos do Senhor, né? Eu vou ficar em silêncio e vou fazer as minhas orações e você pode fazer o mesmo daí. Vamos fazer isso agora. Senhor, colocamos aos seus pés todos os nossos pedidos, toda a nossa angústia, preocupação, para que o Senhor possa nos direcionar, nos trazer paz, calma, tranquilidade, né? E que a gente, ao encerrar esse momento aqui agora, queremos te agradecer pela tua presença fiel, pelo teu amor, que renova as nossas forças. Entregamos a Ti essa nova semana, que ela vai se iniciar, pedindo que o Senhor guie cada passo do nosso caminho, que nos dê sabedoria, discernimento, coragem, para que a gente possa enfrentar todos os desafios que virão. E agora a gente vai declarar palavras positivas para o nosso dia, para a nossa vida, para a nossa família. Vamos lá. Senhor, eu declaro que hoje o nosso dia ele vai ser abençoado, Deus. Que onde a gente colocar os nossos pés, os anjos do Senhor vão estar nos guardando. Na nossa entrada, na nossa saída. Somos protegidas pela esquerda, pela direita. Tudo que sair da nossa boca vai produzir graça, Senhor. Senhor, eu declaro que a nossa família ela é blindada, ela é forte. Senhor, eu declaro que nós vivemos o que o Senhor preparou de mais maravilhoso para uma família. Os nossos filhos, Pai, eles são escondidos desse mundo, os nossos filhos eles são guardados, fortes, saudáveis e felizes. Eu declaro, Pai, para a nossa vida, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, entusiasmo, vigor, energia. Senhor, eu declaro ousadia, coragem, sabedoria para tomar as decisões certas todos os dias. Declaro que os nossos recursos, eles são abundantes, abençoados, que nós somos um canal de bênção para a vida de muitas pessoas. Que a gente possa ter discernimento para entender o que é de Deus e o que não é de Deus para a nossa vida. Senhor, declaramos que viveremos o melhor que o Senhor preparou para nós, suas filhas amadas, Pai. Que você tenha um domingo abençoado na presença dEle. Fique com Deus e nos vemos amanhã.